Boa noite, paz e graça. Uma noite abençoada, amém, queridos? Deus é fiel, Deus é digno de graça, de glória, de louvor, de exaltação. Só o Senhor tem o poder e a autoridade de todas as coisas. Cremos e confiamos no nosso Deus. O Senhor é lindo e maravilhoso. Não há outro Deus, amém? Não há outro Deus, só o Senhor pode todas as coisas. O Senhor, Ele é maravilhoso, digno de graça. Boa noite, Selminha, paz e graça, amém, querida? Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Jesus é digno de adoração, de louvor. Só o Senhor é e não há outro. Aquele que tem o poder, aquele que tem a autoridade. Glorifico o nome do nosso Deus, exalto-o pelo que Ele é, e damos glória pelo que Ele faz, rendemos a Ele louvor, gratidão. Deus é lindo e maravilhoso, Jesus é maravilhoso demais. Paz e graça, Selminha, glória a Deus. Jesus, Ele nos constrange com o seu amor maravilhoso, amém? O Senhor, Ele, cada dia, Ele consegue acalmar os nossos corações, amém? O Senhor, Ele é tão fiel que estamos passando por essa. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, tão digno de graça, de glória, de louvor, de exaltação. Amém, queridos? Esperando entrar mais alguns irmãos para nós orarmos e repartirmos algo da palavra da parte de Deus, amém? Glória a Deus. Entrou mais uma irmã. Dá um amém aí para a gente saber quem está entrando. Eu só vejo a quantidade de pessoas que entraram. Se você escrever algo, glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Gabriela, conheço. Amém. Glória a Deus, Selminha. Glórias a Jesus. Jesus é lindo. Que bom, irmã Gabriela. Muito feliz com Jesus, irmã Gabriela. Temos 8 pessoas conosco, amém? Entrando o pessoal, está entrando. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu. Hoje eu estava orando de manhã aqui em casa. Eu tenho ido de madrugada orar no monte. Fui um dia, pretendo ir amanhã cedo. E chego lá no monte, não tem ninguém no monte. E aí eu consigo orar um pouco até 7h30, 8 horas da manhã. Quando a primeira pessoa chega, eu me retiro. Eu tenho sentido que Deus tem algo muito grande para nós, amados. Deus tem algo muito grande para você. Eu faço as palavras do pastor José Brandão, da Assembleia de Deus. Não foi a caneta do governador, não foi a caneta do prefeito. Ninguém tem autoridade para fechar a igreja. Amém? Andréia, Deus te abençoe, querida. Ninguém tem autoridade para fechar a igreja. Deus permitiu, foi Deus. E agora nós vamos voltar. Hoje já liberou os parques, né? Semana que vem vai liberar as academias. Eu imagino que no máximo 15 dias as igrejas estão voltando. Claro que com todas as regras, né? Com todas as normas. Francisca, Deus te abençoe, querida. Irmã Gabriela. Amém, queridos?
Eu creio, amados, no poder de Deus. Eu creio. Deus está nos preparando. E mesmo nesta pandemia que nós estamos, o Senhor está abrindo portas para nós. Pessoas que estavam desempregadas estão empregadas. Francisco Mendes, Deus te abençoe. Temos testemunhos na igreja, amado, de pessoas que estavam desempregadas, hoje estão empregadas. Amém? E Deus está abrindo portas de ministério para nós. Antônio, paz e graça. Vamos orar? Vamos pedir para o Papai do Céu sabedoria, para Ele nos dar uma palavra de direção, de ânimo, amém? Tânia Coelho, tudo bom? Irmã Aristela, paz e graça, glória a Deus. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos, se você tiver liberdade onde está, se você não tiver, não tem problema. Deus conhece seu coração. Boa noite, irmã Aristela. Jesus, nós queremos colocar na Tua presença nossas vidas, Pai. Senhor, como eu estava lhe pedindo nesta manhã, Senhor, o Teu olhar, Senhor, as Tuas palavras, Pai, são o que tem nos consolado, Pai, tem nos dado direção, Pai. As Tuas palavras, Senhor, tem nos dado, Senhor, esperança, Pai. As Tuas palavras, Senhor, diz que dias melhores virão, Senhor. Toda a honra e toda a glória do Senhor, Papai. Tu és lindo demais, Jesus. Tu és lindo demais, Jesus. Obrigado por cada vida que está assistindo esse culto, Pai. A honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu, a unção é Sua, a direção é Sua, o comando é Seu, o governo é Seu, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia ter nos alcançado, Pai. Obrigado, Papai, obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado, Papai, obrigado pelas bênçãos, Pai, obrigado, Pai. Guarda cada coração, Senhor, que está assistindo agora esse culto, Pai. Guarda cada família, Senhor, a família da Socorrinha, a mãe da Socorrinha, Senhor, que está na UTI, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita ela, Papai, que seja feita a Tua vontade, Pai. Oh, Jesus, a vida da minha prima Tânia, Senhor, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Pai. Nós repreendemos, Senhor, toda doença, Pai. Toda doença, Senhor, nas nossas famílias, Pai. Nós repreendemos toda doença no nosso lar, nossos amigos. Nós clamamos pelo Senhor, Pai. Clamamos pela Tua direção, Pai. Toda a honra e toda a glória do Senhor, Pai. Cremos na Tua provisão, Pai. Cremos no Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Terezinha e Lucas, paz e graça, tudo bom, Lucas? Como é que estamos? Amém? Jesus é lindo, amém, queridos? Jesus é maravilhoso. Incomparável são as obras do Senhor. Incomparável, amor. Não tem, amados, não tem. O que Jesus está fazendo conosco nessa quarentena, abrindo portas ministerial, amados. Breve nós teremos uma porta ministerial, mais um ponto de pregação. Amém? Quem diria, né, que numa pandemia dessas, que as portas estão se fechando, Deus está abrindo. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho certeza que é de Deus, porque está na Bíblia. Missionária Val, eu profetizo sobre tua vida, missionária. Que Deus esteja contigo, amém? Irmã Rosângela, paz do Senhor. Estou muito feliz com cada um de vocês. Amém, queridos? Amados, Mônica, paz do Senhor, querida. Sertãozinho, São Paulo. Missionária Val, Santa Maria. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Números. Uma passagem bem conhecida. Hoje eu quero conversar com você sobre o medo.
A Bíblia trata o medo como um espírito. O medo, ele é um espírito. Solange, Deus te abençoe. A Bíblia trata o medo como um espírito que atrapalha. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 26. Números 13, 26. Glória a Deus. Estamos nos preparando para voltar com as igrejas, amém? Hoje abriu os parques, né? Vai abrir amanhã. As academias abrindo a semana que vem. Glória a Deus, Mônica. Se preparem. Amanhã a liderança da igreja, eu quero estar com vocês aqui, nós fazer uma palavra sobre a liderança da igreja, amém, queridos? Vamos nos preparar. Que Deus abençoe cada um. Números, capítulo 13, versículo 26. Uma palavra bem conhecida. O título da minha palavra aqui diz que é o mau relatório. Diz assim a palavra do Senhor: e andaram e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto do Parã, em Cadã, e deram resposta a eles e toda a congregação, e lhe mostraram os frutos da terra, e lhe contaram e disseram: nós chegamos à terra, o qual nos enviastes. Verdadeiramente a terra aonde nos enviaste mana leite e mel. É muito frutífero. E nós trouxemos de lá fruto dessa terra. Andréia, paz do Senhor. Salomão, paz do Senhor. Mas o povo que habita naquela terra é forte, e as suas cidades são grandemente fortificadas. E lá nós também vimos os filhos de Enoque, os filhos de Anak, desculpa. Agora vamos lá para o versículo, para o Senhor, pastor Heraldo. Já estou pronto como soldado, pastor Heraldo. Mande as ordens. Vamos lá para o versículo 33. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos nós. Olha só que o relatório dos espias, dos 10 espias, né? E éramos nós, gafanhoto, assim éramos aos olhos deles. Amados, essa é uma passagem bem conhecida na Bíblia. Eu vou contar assim um pouquinho da história rápido para aqueles que ainda não conhecem essa passagem na Bíblia. O povo de Deus, ele era escravo no deserto, e o povo de Deus, ele estava saindo da escravidão e chegou às margens do Rio Jordão, e ali à frente estavam as terras de Canaã, as terras prometidas de Deus. E essa semana, eu estudando história, eu descobri que as terras de Canaã, na verdade, já eram terras pertencentes a Israel. Na verdade, Israel estava reconquistando as terras. E quando chega ali, amados, Moisés, que era a autoridade máxima naquele momento, manda 12 príncipes, 12 homens conhecedores, 12 homens inteligentes, 12 homens que foram separados, cada um por sua tribo, para serem pensadores, para serem homens, o qual ajudariam o seu comando,
homens sérios, homens inteligentes, homens de visão. E Moisés consulta cada líder das tribos e eles mandam 12 homens. E a palavra de Deus diz que aqueles homens foram espiar a terra. No exército nós chamamos de batedores. Foram fazer um reconhecimento de terreno para que o exército avançasse ou não. Quem foi militar, como eu fui militar há muito tempo, eu já fui cabo de GC, explorador de comando, vai na frente, é o perigo. Aí, amados, eles chegaram lá e constataram uma riqueza impressionante de alimento, algo que chamou tanto a atenção deles, que eu tenho certeza, pastor Heraldo, Antônio, que eles falaram, eles não vão acreditar. Eles não tinham celular, não tinham máquina fotográfica. Eles falaram, eles não vão acreditar, nós precisamos levar os frutos. Fernando, Pai do Senhor, amados, e eles levam os frutos da terra para que as pessoas acreditassem no relatório deles. Só que o que acontece? Ao chegar lá, eles também viram gigantes, descendentes de Anak. E também conseguiram chegar perto de Jericó. E tem mais outras cidades que eles falaram, são cidades fortificadas. E os homens são fortes. E eles trouxeram esse relatório. E aqui, amados, eu quero falar algo com vocês. O que tem acontecido nos dias de hoje. Satanás, ele sempre usou essa arma chamada medo. Por quê? A Bíblia trata medo, diz que nós devemos repreender o espírito de medo. Então o medo é um espírito. Medo é uma das armas que Satanás usa para tentar nos paralisar. E aqui notamos, é notório que Satanás usa esta arma chamada medo. Mesmo eu falando para vocês que Moisés teve o cuidado de não mandar qualquer um. Moisés teve o cuidado de pedir para os líderes de cada tribo separar príncipes, homens que estavam estudando, vivendo, para fazer leis, para ajudar no governo de Israel. Eram homens com conhecimento. Mas o que aconteceu? O espírito de medo neutraliza esses homens, mesmo eles tendo trazido os frutos, eles se paralisaram. E tamanho foi o medo. E o medo, amados, bloqueia. O medo bloqueia sonhos. Sabia? O medo, se você chegar num lugar com medo, o medo, como ele é um espírito, se você chegar num lugar com medo, as pessoas vão notar. Quem já ouviu essa expressão? Fulano, você levou um susto? O que houve? A pessoa chega assustada, É o espírito de medo
que está na vida dele. Então o medo, se você chegar no lugar com medo, a possibilidade de você conquistar aquele lugar é zero. Porque o inimigo vai ver que você está com medo. O medo, ele paralisa projetos. E vou mais longe. O medo faz pessoas paralisar todo o seu projeto de vida. Amados, imaginem essa situação. Esses homens que fizeram esse relatório, eles eram escravos no passado. E quando eles estavam no deserto, na primeira falta de comida, o que eles falaram? Nós éramos escravos, mas nós tinha feijão e arroz, cebola e alho lá no Egito. Esses homens, eles foram testemunhas ocular, com os próprios olhos, viram Deus abrir o mar vermelho. Estes homens, com os seus próprios olhos, viram Deus abater Faraó e os seus cavaleiros. Eles viram a mão de Deus abrir o mar vermelho. Esses homens, com as suas mãos e com suas bocas, pegaram e comeram alimento que caía dos céus. Esses homens assistiam todos os dias, de dia, uma nuvem que tampava o sol, que dava sombra, dava refresco para o arraial de Israel. E se a nuvem caminhasse, o povo levantava acampamento e caminhava com a nuvem. Esse povo viu e se aqueceu de uma nuvem, de uma coluna de fogo à noite, que iluminava o arraial e aquecia para as noites frias do deserto. Esses homens viram Moisés bater na rocha, e da rocha sair água limpa, água pura, para o povo de Israel passar. Esses homens viram as 10 pragas, 12 pragas, atingir Egito. Mas quando o espírito de medo entrou na vida deles, o relatório deles foi: não podemos conquistar aquela terra. Por isso, amado, que nós temos que levar muito a sério, porque virão dias que Satanás vai querer colocar medo, dias medrosos. E se você não confiar verdadeiramente em Deus, Satanás ele vai exagerar. E o medo vai bloquear até os seus pensamentos. Já viu pessoas que estão com tanto medo, que levou um susto, ou que está com medo da situação, que não raciocina? A pessoa com medo, ela se suicida. Olha, e aqueles homens foram tomados por um medo que paralisou
que contaminou por 40 anos, o povo de Deus. Porque eles, por causa daquele relatório, eles não entraram na terra prometida naquele momento. E peregrinaram em volta 40 anos. Olha o que o medo faz em uma nação. O espírito de medo tirou eles do caminho da terra prometida e levou eles para o deserto. O espírito de medo te tira do seu alvo e te leva para peregrinar sem destino no deserto. Aqueles homens, a Bíblia diz que eles eram príncipes. Eles não conseguiram, por causa do medo, lembrar do Deus que eles serviam. E o pior do medo, amados, o pior do medo é que o medo te coloca numa posição de desprezado. Sabia? Você lê aqui, ele diz que assim, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhoto, ou seja, eu me vejo tão diminuidinho, eu me vejo tão pequenininho, estou com tanto medo, o gigante está tão grande, por isso que você tem que repreender, não aceitar na sua vida o espírito de medo. O medo não pode fazer parte. Preste atenção. Tem certas coisas que Deus colocou em nossas vidas que é para nos ajudar a sobreviver. A palavra de Deus fala que Paulo, temendo pela vida dele, não foi medo, foi temor. Ele tinha uma missão para cumprir ainda. Os discípulos colocaram ele numa cesta e desceram ele pelo muro da cidade. É diferente, amados. Você sair de uma situação ou até fugir de uma situação não significa que você está com medo. Amém? Sair de uma situação, fugir de uma situação não significa que você está com medo. Significa que você foi se resguardar e o inimigo que se prepare. Volta e meia, daqui um pouco você volta. E você vai novamente conquistar aquilo que Deus tem para você. Glória a Deus, irmã Auristela. Glória a Deus, Andréia. Glória a Deus, Mônica. Isso mesmo. Amém, queridos? Aos nossos olhos, nós somos igual gafanhoto para eles. O medo diminui a sua potência, a sua capacidade. Se você deixar o espírito de medo te tomar, ele vai te dizer que você é um gafanhoto, que você pode ser pisado, que você não tem utilidade, que você não pode avançar, que você não pode prosperar. A palavra de Deus, ela é repleta de pessoas que quando tiveram medo, foram derrotados pelo medo. Pedro, quando estava no barco, Pedro falou: Jesus, se é o Senhor, manda, autoriza que eu vá. Não foi? E a palavra de Deus que Jesus falou: vem, Pedro, sou eu. Diz que ele caminhou sobre as águas.
Lembra nós falamos lá dos 12 príncipes? Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles viram Faraó, o maior exército da época do mundo, ser abatido pela mão de Deus dentro da água. Eles viram o maná cair do céu. Pedro andou sobre as águas, mas diz que veio uma onda alta e ele teve medo. E o medo tira a fé, porque quando Jesus pega na mão dele, que ele pediu socorro, Jesus fala: ô geração, ô homem de pouca fé. O medo tira a fé. Por isso temos que repreender todos os dias em nossas vidas o espírito de medo. Elias tinha matado 400 profetas de Baal. Elias desafiou o inferno. Aí Jezabel manda para ele um recado. E ele recebe esse recado. E a palavra de Deus fala que o espírito de medo tomou conta dele. E um homem que no dia anterior tinha enfrentado Satanás e seus demônios na terra e matado 400 profetas de Baal à espada, agora estava dentro de uma caverna, escondido, com medo de uma mulher. Na verdade, com medo de um recado. Olha o que o medo faz. A palavra de Deus, ela é repleta de conteúdos que não recomendam medo para nós. Lembra de Gideão? A palavra de Deus fala que Gideão malhava trigo escondido dos midianitas, que eram os inimigos. E o anjo chega para ele e fala: homem valente. E ele fala assim: não é comigo não, né? Não é comigo não. E o anjo falou: é contigo. Ele falou: não é. Amados, olha o que o medo faz. Lembra do gafanhoto? Aos meus olhos, nós somos como gafanhoto para eles. Gideão falou: não posso ser homem valente, varão valoroso. Não é eu. Por quê? Eu moro no bairro mais pobre, a minha família é a mais humilde do bairro, e eu sou o mais fraco da família. Olha o que o medo faz. Mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar. O Senhor nosso Deus, Ele é especialista em arrancar todo espírito de medo e nos colocar a sua unção, a sua coragem, para nós vencermos as situações. A palavra de Deus fala que daqueles 12 príncipes, 2, Josué e Calebe, falaram: sim, tem gigantes. Sim, é difícil. Sim, não é fácil. No linguajar de hoje, né? Não vai ser moleza. Ninguém falou, Josué e Caleb, ninguém falou que eles vão entregar para nós a chave da cidade. Lá tem gigante, sim. Lá tem homens poderosos, sim. Nós reconhecemos, nós vimos com nossos olhos. Mas nós temos um Deus, amém, que prometeu. Um Deus que abriu o mar vermelho. Um Deus que nos libertou. Hoje nós somos livres, Josué e Caleb falaram. A palavra de Deus fala que quando Josué e Caleb falaram, calou-se o arraial. Tamanho era o medo do relatório dos outros. Mas como eu falei para vocês, Moisés teve que usar da democracia. E relatório de 10 falaram que não dava para entrar na terra prometida. E o medo levou esses homens a frustrarem
o sonho de entrar na terra prometida naquele momento e caminharam por 40 anos no deserto. Passaram-se 40 anos. Moisés, já idoso, morre. Uma morte linda. Homem equilibrado. Moisés, se sentindo que ia morrer, chama Josué. Por que não chamou um daqueles 10 príncipes? Você já se perguntou por isso? Eram 12 espias, 12, né? 12 espias. Por que Deus permitiu, tocou no coração de Moisés, que ele chamasse Josué? Sabe por quê? Deus não chama covarde para conquistar terras. Deus não chama covarde para conquistar vidas. Deus não chama covarde para conquistar projetos para Ele. Deus chama valentes. Deus chama homens e mulheres que estão dispostos a romper com o espírito do medo. A palavra de Deus fala que quando Deus chama Josué, Moisés fala: Josué, você vai ser o meu sucessor. E se você ler a palavra do Senhor fala que imediatamente o anjo do Senhor aparece para Josué. E sabe o que a palavra de Deus diz? O anjo chega para ele e fala para ele: levanta. Se você anda com seus pensamentos caídos, se você anda com atitudes de pessoa caída, desanimada, se você anda para baixo, se você anda sem destino, se você anda desanimado com essa situação do mundo, deixa eu te dar uma palavra de Deus. O Senhor chega para você e fala hoje: levanta, está na hora. Levanta seus pensamentos, levanta seus sonhos, que eu vou realizá-los. O Senhor chega para Josué e fala: Josué, levanta. E fala para ele: homem valente. E para um homem valente, Deus não precisa fazer muito rodeio. Para uma mulher que confia em Deus, Deus não precisa fazer muito rodeio. O Senhor fala para ele: Josué, prepara um exército e marcha. Ah, meus irmãos, prepara um exército e marcha. O que Deus disse para ele? Prepara um exército e marcha. Marcha, Josué. O que eu te digo para você hoje? O que você precisa de Deus? O que você precisa de Deus? É uma palavra? É um espírito de força? Eu profetizo sobre sua vida. Prepara as suas armas. Prepara o teu exército. Que Deus vai abrir as portas. Lembra que eu falei para vocês? A pessoa quando está com medo, que ela chega num lugar, é notável. É notável. Eu conheço pessoas que passaram 5 anos, 6 anos numa universidade, se formaram. E foi fazer a sua primeira cirurgia de dente. A pessoa teve um derrame, saiu sangue demais. Essa pessoa abandonou a profissão. Medo neutralizou 6 anos, 7 anos de estudo pago, caro, sonho, projeto. Neutralizou, parou. Mas Deus chega para Josué e fala: Josué, levanta. Forma um exército. Nomeia generais, coronéis, capitãos, sargentos,
cabos, soldados, em marcha. E o Senhor te diz nessa noite: levanta, nós vamos voltar para a vida agora, é de cabeça erguida. E não foi surpresa o que aconteceu com um amigo dele, com outro príncipe, com Caleb. Caleb chega para Josué, Josué conta para Caleb: Caleb, Deus apareceu para mim, o anjo do Senhor chegou e mandou nós formar um exército. O anjo do Senhor mandou nós avançar. E Caleb, e aqui eu quero profetizar um espírito de Caleb sobre sua vida, espírito de homem valente, espírito de quem acredita nas promessas do Senhor. Caleb olha para ele e fala assim: Josué, eu tinha 45 anos, aquela vez que nós entramos na terra prometida. Eu tinha 45 anos, Josué. E hoje eu tenho 85, mas eu estou com o mesmo espírito dos 40. Eu estou com a mesma vontade da idade que eu tinha 40 anos. Eu estou com o mesmo vigor. O espírito de coragem não me abandonou, Josué. E vamos invadir e tomar a terra de Canaã. Você pode dar um glória aí? O Senhor não te fez para ficar escondido. Claro, lembre-se, na guerra existem as trincheiras. São para nos proteger dos inimigos. No Evangelho existe o escudo da fé, que é para nos proteger dos dados inflamáveis do maligno, que são as palavras do capeta. Você não vai conseguir, você é fraco, a terra tem gigantes, é muito difícil, não dá certo, você é da família pobre, você é semi-analfabeto, o seu trabalho é um trabalho insignificante, você não vai, você não pode, você é feio, você não sabe se arrumar, você não sabe falar, e Deus está falando para você: mulher valente, homem valente, prepara o teu espírito, que é o teu exército, porque eu vou abrir portas para você conquistar. E Deus não poderia colocar no comando do exército, amados, um homem daqueles 10, porque eles continuariam andando no deserto. E deixa eu falar algo para você aqui, que eu quero que você dê um glória e tome posse. Deixa eu dar falar para você algo aí muito forte agora. Quando Josué aceitou o desafio, tomou posse do desafio, formou o exército, a palavra de Deus fala que ele chega às margens do Rio Jordão. E deixa eu falar algo para você. Às vezes nós ficamos clamando por poder de Deus, não é isso? Eu quero o poder de Deus, eu quero curar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas nós não agimos. Nós temos preguiça, nós somos covardes, nós temos medo. Por exemplo, tem gente que pede a unção de cura, para curar as pessoas, botar a mão, como a Bíblia fala, sobre os doentes você colocará a sua mão e as pessoas serão curadas. Mas essa pessoa não tem coragem de fazer uma visita no hospital. As pessoas falam: Deus, eu quero prosperidade, eu quero prosperidade, eu quero prosperidade, mas todos os desejos do seu coração são para si mesmo, nenhum para agradar o coração de Deus. Mas quando você tem projetos e você fala para Deus: eu vou, Senhor, eu tomo posse, Senhor, eu quero. Como eu já vi pastores falando: Deus, pode colocar na minha mão, eu vou cuidar. Cuidar de vida não é fácil, amados. Pastorear não é brinquedo, mas viver nos caminhos do Senhor também não é verdade? Viver nesse mundo hoje não está fácil.
mas com a graça de Deus. E a palavra de Deus fala assim, amados, presta atenção, que Moisés chega às margens do rio Jordão, agora não era um mar, agora era um rio cheio de correnteza, e diz que quando ele pisa, as águas do rio param. Se você tomar posse daquilo que Deus tem para você e querer conquistar, Deus vai se manifestar em milagres. Deus vai se manifestar em milagres. O milagre começou a acontecer, o rio se abriu. E a palavra de Deus fala que 300 quilômetros atrás, as pessoas avistaram e viram uma parede de água. Sabe o que é isso? A mão de Deus segurando o rio. Pode ler lá. A mão de Deus, lá em Números, segurando o rio. Para homens corajosos, mulheres corajosas, destemidos, crentes, pessoas que querem conquistar, que creem em Deus, passarem rumo a Canaã. Você toma posse? Se você se levantar, homem valente, mulher valente, Deus vai começar a fazer milagres. Deus vai agir. Amém? Deus vai agir ao seu favor. Quem constrói as pontes da sua vida é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Homem valente, mulher valente, não seja como aqueles 10 espias. O Senhor é contigo. Tome posse, tome posse, tome posse do que Deus colocou na sua vida. E eu quero agora começar, que a gente chama de concluir a palavra que Deus tem para você. A palavra de Deus fala que só homens valentes, amados, conquistariam Jericó. Só mulheres valentes conquistariam. E hoje só homens valentes e mulheres valentes vão conquistar em Deus as coisas, os projetos, os planos, os sonhos. Todo mundo diz, até os mais otimistas, economistas dizem que nós vamos passar agora por um período de crise, de escassez. Mas o otimista, o que crê em Deus, está aguardando liberar essa quarentena para começar a não cumprir a escassez, não cumprir a miséria, mas conquistar, prosperar, ganhar vidas para Jesus, abrir novos ministérios, libertar as pessoas do inferno. É isso que nós estamos esperando. Porque a palavra de Deus para mim e para você é hoje: homem valente, mulher valente, levanta, levanta, levanta e forma o teu exército e marcha. Lembre-se, repreenda o espírito de medo. Você já viu um profissional com medo do que está fazendo? Já viu uma pessoa vai fazer um trabalho com medo? A possibilidade de dar errado é muito grande. Jesus é contigo. Jesus é contigo, igreja. E a palavra de Deus fala que quando eles chegaram lá, era exatamente como os espias tinham falado.
fortalezas, cidades invioláveis aos olhos dos homens. E Josué, como eu falei para vocês, com espírito de valentia, conhecendo o Deus que ele servia, vai buscar a orientação de Deus. Homem valente, mulher valente, a nossa força não está no nosso braço, a nossa força está no Deus que nós confiamos. Amém, queridos? A nossa força não está no nosso braço, a nossa força está no Deus que nós confiamos. Olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, ó, lá em Salmo 56, versículo 3, amados, está na Bíblia. Repreenda o espírito de medo, não aceite. Diz assim, ó, mas eu, quando tiver medo, o salmista está falando, hein? Quando vir um espírito de medo, eu confiarei em ti, meu Deus. Amém. Cuja tua palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. O que me pode fazer um simples mortal? E a palavra de Deus fala, amados, lá em Salmo 23, versículo 4, salmo muito usado nesses dias de agora, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu tenho um apóstolo, amigo meu em São Paulo, que ele teve o coronavírus, saiu da UTI agora, e ele mandou uma mensagem com a voz bem fraquinha para mim, e falando, pastor, eu tive no vale da sombra da morte. Mas aí ele completou o versículo, mas eu não temi mal algum, porque tu estás comigo, meu Deus, a tua vara e o teu cajado me protege. Amém. Amém, queridos? Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor. Irmão, se eu fosse você, pegava essa para você. Deuteronômio 31, 8. Escreve num papel, põe na sua frente, começa a ler esse versículo. O próprio Senhor irá na sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará. Isso está falando de Deus. E diz mais, ele nunca te abandonará. E diz mais, não tenha medo. Repreenda o espírito de medo. Não desanime. Você pode dar um glória aí? Amém, queridos? O nosso Deus, ele está conosco. Olha o que diz João 14, 27. Jesus falando. Jesus fala assim, ó. Deixo a paz a vocês. A minha paz vos dou. E aqui eu quero fazer um parênteses. A palavra de Deus fala, e os historiadores falam, e os livros falam, e as histórias dizem que Jesus ele tinha um equilíbrio de paz tão grande, que se tornava apaixonante. Era de dar inveja, era de impressionar. Diz que quando Jesus chegava, ele era sereno, exato, equilibrado, paz, pureza. E ele fala, minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Como é que o mundo dá, irmão? É um jogo de futebol. Alegria. É a polícia. É a justiça. E quando você precisa, funciona e às vezes não funciona. Mas a paz de Deus vos dou. Não como o mundo dá. Aí ele fala, não se perturbe o vosso coração. Aí completa o versículo. Jesus fala, nem tenha medo. Repreenda agora na sua vida. Fala, medo, sai. Amém, queridos? E para nós encerrarmos, lá em 2 Timóteo 1,17 diz assim, anota aí, 2 Timóteo 1,17. Pois Deus, diz o versículo, pois Deus
não nos dá espírito de covardia. Não dá. Mas sabe de que ele te dá? De poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos dá espírito de covardia, mas de poder para pisar em serpentes e escorpiões, poder para expulsar demônios, poder para colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado, poder para repreender. Isso mesmo, Andréia, isso mesmo, Mônica, sai medo, porque Deus não te deu espírito de covardia, de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero fazer uma oração e repreender esse espírito de medo. Nancy, Deus te abençoe, Nancy. Marcos Alexandre, Nancy do Gama, Marcos Alexandre dos Estados Unidos. Deus abençoe vocês, amém, queridos? Eu quero fazer uma oração sobre esse espírito de medo, para que ele seja banido da sua vida, e que esse poder de Deus, chamado poder, amor e equilíbrio, venha tomar posse na sua vida. Amém? Deixa eu falar algo para vocês. Eu não estou querendo empolgar vocês, mas eu estou querendo trazer uma palavra de Deus, porque Satanás está tentando nos desanimar. Sabia? Satanás está tentando nos neutralizar. Lembra que eu falei para vocês? A pessoa quando chega num lugar com medo, imagina um policial com medo, ele perde a autoridade. Se você tiver medo, você vai perder a autoridade que Deus te deu. Aqueles 10 príncipes, eu tenho uma notícia para dar para vocês deles. Eles não entraram na terra prometida. Sabia? Eles não entraram. A Bíblia diz que nem Moisés entrou, porque aceitou o relatório deles. Mas Josué e Caleb, além de entrarem na terra prometida, tomaram posse das suas terras e desfrutaram o melhor de Deus nas suas vidas. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Quero orar com você, Andréia. Com cada um de vocês, irmã Gabriela. E quero profetizar um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. A autoridade de Deus. Unção dobrada do Senhor. Amém. Vamos orar? Meu Deus, eu quero colocar, Senhor, na tua presença, Pai, cada vida, Senhor, que assistiu, Senhor, que ouviu essa palavra, Senhor, que entendeu, Pai, que o espírito de medo nos neutraliza, nos tira a autoridade que vem do Senhor, e que o Senhor não trata com covardes, mas o Senhor trata com valentes, o Senhor dá projeto para valentes. Eu quero profetizar agora, Pai, um espírito de ousadia, Pai. Um espírito de poder do Senhor, de amor do Senhor e de equilíbrio do Teu Espírito sobre essas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, abre os olhos da Tua igreja, Senhor. Abre os olhos, Senhor, da Tua igreja, para ver os que estão com nós, Senhor. São milhares e milhares e milhares de anjos, muito mais do que o inimigo que tenta nos colocar medo, Pai. Abre os olhos espirituais, as mentes espirituais da Tua igreja, Senhor, para ver com os que estão conosco, Pai.
são mais poderosos, mais atuantes do que os nossos inimigos fracos. Eu profetizo, Senhor, um Espírito vindo do Senhor, Pai. Um Espírito de graça, Senhor, de glória, de majestade do Senhor. E que o Teu nome seja glorificado, que cada vitória o Teu nome seja honrado, que cada vitória o Teu nome seja glorificado. E eu sei que vai haver muita glória, muitas glorificações, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é Tua, Papai, em nome de Jesus. Amém? O espírito de medo não mais está na sua vida. Você crê? Põe a mão no seu coração e diz comigo: espírito de medo. Diga aí: espírito de medo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te expulso da minha vida, porque na minha vida espírito de covardia não tem lugar, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembre-se, estamos voltando. Prepare-se, é breve. Eu profetizo que no máximo em 15 dias estaremos voltando. Sem o espírito de medo. Precaução, máscara, álcool gel, mãos bem lavadas. Amém? Mas nós vamos voltar com o espírito de ousadia. Igreja, essa época é época de conquista. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração. Amém? Glória a Deus. Amanhã, todos vocês que querem conhecer um projeto de liderança da igreja, projeto para o nosso retorno, 20 horas estaremos aqui. Deus me deu uma direção na palavra do pastor Josué Brandão. Amém? E nós vamos nos preparar para o retorno da igreja. E já profetizo sobre a igreja, com crescimento, viu? Essa nossa igreja já vai ter um ponto de pregação em outro lugar. Se prepare, amanhã nós vamos conversar sobre isso. Já temos o local, já temos as cadeiras, já temos o som e já temos a ordem do dono. Sabe o que precisa? Nós ir lá tomar posse da terra prometida. Amém, queridos? Se prepare, obreiros, líderes, se prepare para trabalhar na casa do Senhor. Que Deus abençoe Andréia, que Deus abençoe Mônica, que Deus abençoe Mauristela, que Deus abençoe Selminha, que Deus abençoe Antônio, Midian, Pai do Senhor, todos os amados. Amém, queridos? Que Deus esteja contigo. Um beijo no coração. A paz do Senhor.